Crônicas do Amanhecer. Por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota, 25 de maio de 2019. No Cairo, arqueólogos encontram tumba de 2000 anos com múmias e zoológico da era ptolomaica. Escavações realizadas por ladrões de antiguidades no sítio arqueológico de Al-Dayabat, no Egito, revelaram grandes vestígios da era ptolomaica. Os bandidos, que foram capturados pela polícia, encontraram uma tumba com pinturas, múmias e animais do Egito Antigo. Após as investigações, o Ministério de Antiguidades do Egito iniciou uma missão arqueológica liderada por Mustafa Waziri, secretário-geral do Conselho Supremo de Antiguidades do Egito. A tumba, que foi construída com salas minúsculas, guardava 2 múmias em sarcófagos de calcário. De acordo com os pesquisadores, o local pertenceu a um nobre chamado Tutu e a sua esposa, uma artista. Entretanto, os restos mumificados são de uma mulher e uma criança. Embora seja um túmulo muito pequeno do período ptolomaico, está excepcionalmente pintado com belas cenas, afirmou Waziri em comunicado. Além das múmias, os arqueólogos também encontraram mais de 300 objetos e fragmentos, como 50 animais da era ptolomaica: falcões, águias, gatos, cachorros e musaraños mumificados. Um grande número de musaraños mumificados, que se parecem com ratos muito pequenos, mas com o nariz mais longo, foram encontrados em perfeitas condições de preservação dentro da tumba de mais de 2000 anos de idade, acrescentou Waziri. As múmias e os animais encontrados estão sendo exibidos para os turistas que visitam o local. É uma das descobertas mais excitantes na área, finalizou Mustafa. Hermínio Correia de Miranda, em seu livro Arquivos Psíquicos do Egito, esclarece, ainda que timidamente e a espaços, começa a despertar a consciência de que os mais amplos e confiáveis arquivos da história não são os documentos de pedra, cerâmica, papiro e pergaminho, mas os que se preservam no psiquismo humano. Enquanto aqueles se deterioram com o passar do tempo e chegam aos pesquisadores quando chegam fragmentados, ilegíveis, e, às vezes, indecifráveis, a memória é indelével e desafia os milênios. No psiquismo de todos nós estão gravados para sempre as vivências passadas no anonimato das plateias ou sob os holofotes da ribalta, fazendo história, em vez de apenas assisti-la. Por que, então, tem sido tão pouco explorada a alternativa da consulta aos arquivos invisíveis, onde a verdade histórica é testemunho vivo e não fria e morta versão confiada a textos, desenhos, vasos e monumentos? E que o acesso aos registros secretos pressupõe não apenas a aceitação da realidade espiritual, como exige suficiente competência na manipulação dos sofisticados mecanismos que protegem o fabuloso banco de dados que cada um traz em sua intimidade. Consiste a realidade espiritual num conjunto de conceitos que grandes segmentos da cultura contemporânea ainda rejeitam ou admitem parcialmente, sem a convicção que os incorporaria às vivências do dia a dia. Tais conceitos ensinam que somos todos espíritos sobreviventes, imortais, reencarnantes, temporariamente acoplados a um corpo físico, que serve de instrumento de trabalho em nossos estágios na matéria densa, que uma vez descartado o corpo físico, pelo processo natural da morte, o ser passa a uma dimensão invisível, na qual continua a viver em outro corpo infinitamente mais sutil. Desse plano vibratório, podemos, sob condições especiais, estabelecer um sistema de comunicação com aqueles que continuam prisioneiros da matéria. E o eterno diálogo entre os chamados mortos e os vivos. Em verdade, vivos somos todos, aqui ou na dimensão póstuma. Por outro lado,
como as vidas se encadeiam sucessivamente, nascemos, morremos e renascemos ciclicamente, em diferentes contextos históricos, geográficos, culturais, sociais e econômicos, numa extraordinária diversificação de experiências enriquecedoras. Tais experiências vão-se lentamente depositando em camadas psíquicas, que poderão, em tempo futuro, ser exploradas por processos semelhantes aos da arqueologia, numa penetração cada vez mais profunda através dos inúmeros estratos mnemônicos. Com a vantagem de que, em vez de investir tempo, dinheiro, esforço e erudição na decifração de fragmentos e indícios mudos, as camadas geológicas da memória são lidas, ao vivo, pelo próprio ser que nesses arquivos secretos registrou suas experimentações com a vida, ou melhor, com as suas vidas. Selecionamos para este livro uma dessas experiências pioneiras, realizada entre 1927 e 1937, na Inglaterra, quando o Dr. Frederick H. Wood, assessorado pelo professor Howard Hume, assistiu ao milagre de ouvir a remota língua dos faraós falada pela boca da sensitiva Rosemary. Os hieróglifos deixavam de ser mudos. Em outro episódio mais recente ver, a propósito, meu livro Sobrevivência e Comunicabilidade dos Espíritos edição FEB, o Dr. Andrija Puarish teve acesso a camadas mnemônicas onde se documentava um pouco da obscura história da a dinastia egípcia, há mais de 4.000 anos. Chegou aquele passado esquecido, com o passaporte fornecido pelo chamado cogumelo sagrado, a Amanita muscaria. Aproveitamos o ensejo para lembrar dois outros bem documentados estudos sobre a mesma temática: as pesquisas do arqueólogo Frederick Bligbond, na abadia de Glastonbury, na Inglaterra e, mais recentemente, as de seu colega Dr. Jeffrey Goldman, em Flagstaff, nos Estados Unidos. O estudo sobre Glastonbury consta do livro As Mil Faces da Realidade Espiritual e publicado pela Edsel. No Dr. Frederick H. Wood, assessorado pelo professor Howard Hume, capítulo 4 Telego de Testes of Nona. Os testes linguísticos de Nona. No caso Nona, o espírito manifestante demonstra não apenas conhecimento de uma língua considerada morta, mas produz evidência satisfatória de ter vivido na remota era dos faraós, há mais de 33 séculos. Vale ainda acrescentar que o conhecimento linguístico não se apoia apenas no emprego isolado e circunstancial de algumas palavras ou expressões, mas na familiaridade com a sintaxe da língua, suas minúcias, peculiaridades e enigmas, conhecidos ou não de egiptólogos e especialistas contemporâneos, mas também, de como eram pronunciadas as palavras, o que era escassamente conhecido ou totalmente ignorado em inúmeros exemplos. Afirma Hermínio de Miranda que o autor está certo na avaliação da importância do trabalho do qual participou, mas é igualmente certo que superestimou o impacto que as revelações de Lady Nona teria nas estruturas do pensamento contemporâneo. Não, obviamente, pela fragilidade de sua contribuição ela é válida e de inestimável relevância, mas pela dramática resistência por parte do contexto científico dominante, que desconfia liminarmente e rejeita sem apelo qualquer informação ou ensinamento que implique a aceitação da realidade espiritual. Isso não reduz a importância do trabalho realizado no grupo mediúnico do Dr. Wood, mas adia para tempo ainda incerto o acolhimento de sua valiosa contribuição histórica e linguística. Esta foi a crônica do amanhecer de 25 de maio de 2019. Por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Que a paz esteja com todos.